Amém, irmãos? Irmãos, para mim está uma maravilha. Eu ainda ficava aqui um bom tempo, mas as horas não nos permitem, os compromissos, né, de amanhã. Então, eu gostaria de chamar aqui o diácono Wellington para estar orando para o nosso preletor dessa noite, que vai estar, o presbítero Bruno, que vai estar trazendo a porção de Deus para as nossas vidas. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Estamos fazendo oração para que Deus venha usar o seu servo para ministrar aquilo que Deus colocou em seu coração. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez entramos em sua presença para te dar graça. Deus, queremos te agradecer porque até aqui o Senhor já tem ministrado em nossos corações. Mas, assim como de costume, Pai, precisamos e necessitamos de um pouquinho mais. Que o Senhor venha usar o seu servo como canal de bênção, Pai. Que através daquilo que o Senhor ministrou ao coração dele, o Senhor venha transportar a sua igreja. E venha, Papai querido, transbordar em nossos corações, Pai. Papai querido, que venha prover da boca dele, Pai, não aquilo que ele quer falar, mas aquilo que o Senhor quer ministrar à sua igreja. E desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita felicidade estar aqui com os irmãos. Desde já agradeço o convite do evangelista Denner, qual esteve ministrando em nossa igreja lá também. Foi uma bênção. Trago um abraço do meu pastor Daniel Henrique. E hoje lá está sendo também o culto da mocidade. Por isso que eu não consegui trazer nenhum jovem junto comigo. E aí, no próximo, eu garanto que eles vão vir, tá bom? Uma promessa, hein? Que eles vão vir. Também agradeço a minha esposa, a qual está ali e me ajuda também no meu ministério. E todos aqui. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Versículo 16. Quem achou, dá uma glória a Deus? Aleluia. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que lhe me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Pode se assentar, meus irmãos. Com essa palavra de hoje, é muito interessante, a qual Jesus ele está passando por uma cidade. E ali ele é abordado por um jovem que tem um coração, ao ver as outras pessoas, um coração bom, um coração que ajuda,
Já veio um jovem, que a gente pode analisar pelo aquilo que ele disse, que é um jovem que já foi instruído nos mandamentos, foi instruído ali na palavra, foi instruído a fazer as coisas boas. Mas o que tem dentro do coração do jovem? Hoje nós contamos com uma geração onde não está sendo fácil ser jovem. Nós estamos passando um pós-pandemia. E nós entramos em uma era tecnológica. Uma era onde não é fácil ser jovem. Nem todo pai entende o que o jovem está passando. E por não entender o que o jovem está passando, ele tenta acobertar os erros do jovem. É igual uma mãe ou um pai que tem um jovem que está no mundo das drogas. Ele não sabe lidar com aquela situação. E como ele não sabe lidar com aquela situação, ele finge que não vê. E muitas vezes o fingir que não vê e não repreender, meu filho tem um coração bom. Teu filho pode ter um coração bom, mas o mundo é mau. O mundo não é bom. A igreja, Deus é bom, mas o mundo não. Então, com isso, a gente vem entender que a tecnologia tem batido de frente aos jovens. Hoje a gente vê muito jovem no TikTok, Instagram, Facebook, e o jovem está fazendo tudo, de tudo, para ter visualização, para ser reconhecido, para ser famoso. E isso tem um sentido. Sabe por quê? Porque a tecnologia cresceu e o jovem começou a ficar solitário. O jovem, ele não é igual antigamente. As crianças não são mais igual antigamente. As crianças hoje, elas vivem na frente do celular. Por quê? É culpa dos pais de colocar a criança na frente do celular. Eu quero que a minha criança, ela me dê paz para me fazer as coisas. Então eu vou dar um celular para ela, ela vai ficar o dia inteiro na frente do celular. Eu vou colocar ela na frente da televisão para assistir desenho, vai ficar o dia inteiro. Mas você sabe o que está acontecendo com o teu filho? Você sabe o que está acontecendo com os seus jovens? Eles estão sendo bombardeados de conteúdos. E bombardeado de conteúdos, ele leva uma sensação ao cérebro, aonde é uma sensação boa, de dar risada. E aí ele fica preso no celular. Preso na tecnologia. E ali, como que você vai fazer, o teu filho é bom, como que você vai fazer ele se desprender de tudo isso? Oração, irmãos. Eu conheço amigos meus que tiveram que levar seus filhos para um tratamento, porque eles não conseguiam mais sair da frente do celular. O celular é importante na vida nossa, ele é uma ferramenta importante para a gente, mas ele é uma ferramenta, ele não é tudo na nossa vida. Hoje, o que está acontecendo com os jovens? Os jovens, eles têm um coração bom, eles estão vindo para a igreja, eles são uma bênção. Só que os jovens hoje estão poluindo a sua mente, estão achando que precisam ser como o mundo para poder alcançar os objetivos deles. Eles acham que precisam ser como o mundo para ter dinheiro, para ter reconhecimento, para ter fama. E não é assim, irmãos. Não é assim. Jesus, quando aborda esse homem, Jesus sabe de tudo que ele fez já. Jesus sabe, reconhece ele já. Sabe as bondades dele. Mas Jesus fala para ele, o que é mais importante para ele? Será que o dinheiro é mais importante? Só que Jesus, ele não erra alvo. Jesus, ele não erra alvo. Jesus tinha, nessa passagem, tinha ali 3 personagens ali. Tinha Jesus, o jovem, e os discípulos ali. Jesus, ele queria tirar uma lição de tudo. Jesus, ele não tinha tempo a perder nessa terra. Jesus tinha que pegar cada tempo que ele podia e fazer algo. Só que muitas vezes na nossa vida, às vezes a gente sendo jovens, a gente sente o super-herói, não é verdade? Quero ser o super-herói. E muitas vezes eu digo que uma certa vez tinha algo
na igreja e a gente ia para um evento chamado Madec. E nesse evento, precisava levar os jovens todos ali. E os jovens, a maioria, ou não tinha dinheiro, ou não tinha o apoio da família. Ah, dá teu jeito. Ah, você vai de um jeito. Eu sei que não é fácil, jovem. Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem muitos aqui que o pai e a mãe não aceita, que o pai e a mãe às vezes nem está aqui. Eu sei disso. Eu sei que tem muito jovem que queria estar em outro lugar do que estar aqui também. Mas deixa eu te falar, esse é o melhor lugar que você pode estar. E ali a gente foi fazer e a gente tinha que alugar um ônibus para ir para lá. E eu estava na frente, ali ajeitando tudo, e eu estava tomando conta de 4 congregações ali dos jovens. E não é fácil mexer com os jovens, não é fácil, mas é bom. É bom. Às vezes a gente fala assim, mas tudo que não é fácil é bom. Não é verdade? Jesus não fala que a porta é estreita, que para entrar por ela vai haver muitas dificuldades. Porque às vezes, muitas vezes, a gente, na vida da gente, a gente quer o fácil. Ah, eu queria ser fácil. O jovem, para ele, ali nessa passagem, ele já tinha tudo. O que ele queria que Jesus falasse para ele? Não, você já está pronto. Pode ir para o céu. Você já está quase igual um santificado já. Mas não, Jesus queria entrar em algo na vida dele que nós vamos ver. Então, a gente vê que não é fácil mexer com os jovens, mas é bom mexer com os jovens, porque a gente se sente jovem, né? A gente se sente jovem novamente, e o jovem tem uma energia muito boa. E ali, quando a gente recebeu a missão que tinha que fazer para levar os jovens, a gente falou assim, ó, vamos fazer. E aí tinha aquilo, vai fazer ou não vai, cancela ou não cancela, porque estava lá em Cubatão, eles falaram, vamos ter, não vamos ter por causa da pandemia, abria e fechava, é o ano passado, vocês sabem como é que foi, abria e fechava os comércios, e lá em São Paulo estava pior do que aqui ainda. E aí eu lembro que a gente pegou e faltava um mês para fazer. Aí eu e a minha esposa falamos, o que a gente vai fazer? A gente tem que levar a maioria dos jovens, vamos ter que levar todo mundo, vamos levar. Mas como que a gente vai levar se eles não têm dinheiro para ir? Como que a gente vai levar se os pais deles também não dão dinheiro para eles? E muitos dos jovens não trabalhavam na época. Aí a gente orou para Deus e tivemos uma estratégia. Aí a minha esposa, a gente comprou um tanto de doce, de caixa de doce, daquelas balas Gome, e a minha esposa saiu batendo de porta em porta com as minhas filhas vendendo. E a gente vendeu durante um mês, dentro da igreja também, vendia para os irmãos, fazia cachorro quente, fazia cantina, e chegou o grande dia de ir. Foi todo mundo. Foi aquele que tinha dinheiro, aquele que não tinha, foi todo mundo. Entra todo mundo aí dentro. Vamos embora. Vamos lá. E eu cansado, irmãos, cansado. Nossa, cansado e estressado também. Só minha esposa para aguentar, eu estava estressado. Porque não é fácil, não é fácil. A obra de Deus não é fácil, mas a obra de Deus, ela é edificante na nossa vida. A obra de Deus, eu sempre falo que a presença de Deus na nossa vida é que faz a diferença. Se hoje nós podíamos sentir felicidade no nosso coração, é porque nós estamos na presença de Deus. E ali foi todo mundo. E ali a gente pegou e teve a ministração, teve 3 ministrações, e os jovens estavam tudo querendo ir para a praia. Vamos para a praia de manhã, que a gente vai ter 2 ministrações. Aí tinha muitos jovens que nunca tinham ido na praia. Vamos lá, né? Passa na praia, fica só um pouquinho lá e depois vem embora. Tudo comportado, a gente passa na praia para respeitar tudo. E aí a gente foi lá, eles ficaram na praia um tempo, depois foram para o culto. Aí chegou no culto, a gente chegou umas 2 horas no culto e começou o culto. Aí os jovens já estavam ali.
todos eles. E a hora que eu estava lá atrás, junto ali em cima do púlpito ali, e eu estava olhando cada rosto lá em cima, que ele tinha um pouco lá em cima e um pouco lá embaixo. E eu olhava cada rosto. E eu via quando a ministração estava forte, eles chorando na presença de Deus. Eu falei para Deus assim: Deus, não tem preço, não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que pague, você vê um sorriso no rosto do jovem, você vê eles chorando na presença de Deus, e isso aí na nossa vida é algo tremendo. Por que é algo tremendo? Porque é algo que a gente muda a situação de uma pessoa, muda a vida de um jovem. Eu não tive isso na minha juventude. Eu vim do mundo. Eu não tive isso. Eu vim do mundo onde eu usava drogas. Queria ser feliz, eu usava drogas. Queria ser popular na escola, tinha que andar com as pessoas ali que até fumava. Tinha que entrar junto no montinho que eles falam. Então eu não tive isso na minha infância. Não tive isso quando eu fui jovem. Mas quando eu ergui as minhas mãos para o Senhor, Deus me curou, irmãos. Eu lembro que quando eu estava ali no mundo, eu usava drogas, fazia as coisas erradas, mentia, passava os outros para trás. Eu tinha uma vida ruim. Eu era bom, meu coração era bom. Minha mãe conhecia eu, meu pai conhecia eu. Eu não fazia assim, nada que de ruim para os outros, mas eu fazia de ruim para mim. Eu fazia de ruim para mim. Que eu usava droga, eu fazia as coisas de ruim. Mas quando eu entrava nos lugares, eu lembro que passava noites. E hoje, como que é o jovem hoje do mundo? O jovem hoje do mundo chega na sexta-feira, eles pegam o dinheiro e estão loucos para ir para balada. E balada só traz felicidade momentânea. Sabe qual que é a maior luta do jovem, do adulto, de toda pessoa? É ela procurar felicidade. Se eu te falar que você nunca vai encontrar felicidade, aí você vai falar para mim assim: não, você encontra. Mas o que para você é felicidade? Você tem que saber o que é felicidade para você encontrar. Senão você nunca vai encontrar felicidade. A alegria no nosso coração, ela é um sentimento. A gente ser feliz é um sentimento. Hoje você pode estar feliz, amanhã você acorda triste. Não é verdade? Quem já passou isso aqui? Muitos já passaram isso aqui. Porque o nosso corpo, ele é cheio de hormônios. E os hormônios que equilibram, até a comida que a gente come, equilibra esses hormônios também. Então, muitas vezes a gente se apega no momento de dificuldade e não valoriza o momento que a gente está feliz. Por que não? Porque no momento de dificuldade parece que passa mais devagar o relógio do que o momento que você está feliz. Quer um exemplo? Quando você está no hospital, ali você está doente, e ali está caindo tomando soro, aí fica caindo aquele pinguinho, bem devagarzinho, aquilo ali você fica olhando para aquele pinguinho caindo, fala: nossa, não vai passar nunca, meu Deus, não passa. Não passa. 1 hora ali tomando soro. Mas aí depois, quando você está numa pizzaria, passa rapidinho, não passa? Engraçado, não é verdade? Por isso que a gente tem que valorizar o tempo na nossa vida. E muitas vezes, o jovem de hoje, ele não sabe valorizar o tempo que ele tem na vida dele. Ele não sabe valorizar o tempo. E aí ele se apega ao tempo ruim. E dia ruim qualquer um tem. Não tem pessoa que ela só vive de felicidade e alegria. Não existe. Porque a vida da gente é de altos e baixos. Mas a gente vem aprender com essa palavra que Jesus tem um conselho àquele jovem. Porque Jesus tem um conselho para cada jovem aqui também nessa noite. E os jovens,
Depois que passou a pandemia, mas ficou doenças ainda. Quais doenças ficaram? Ansiedade. Hoje tem muito jovem ansioso, tem muito jovem comendo unha direto, que não para, tem muito jovem com depressão, com opressão maligna, com síndrome do pânico, tem muito jovem que já não sabe mais reconciliar, não sabe estar no meio de outros jovens, ele já se encontra no mundo fechado, e para ele estar no meio de jovens, ele procura a internet, e aí é onde entra num buraco. Por quê? Porque quando você não relaciona com pessoas, a tua mente fica vazia. E quando a tua mente fica vazia, o inimigo ele trabalha na tua mente. O diabo ele não pode te destruir, sabia disso? Ele não pode te destruir. Se ele pudesse, ele acabava com a tua vida. Se ele pudesse, ele fazia o que fez com Jó, quando Deus deu permissão para ele. Matou filho, pôs doença, matou animal, tudo. Ele fazia isso na tua vida também. Só que ele não pode destruir. Bota isso na tua cabeça. O diabo não pode te destruir. Mas ele pode te distrair. E quando o diabo ele vem na nossa mente para distrair o nosso foco, é onde a gente começa a se desviar. Uma pessoa ela não sai da igreja, desvia quando sai da igreja. A pessoa ela desvia quando está dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque quando já saiu, ela já saiu com um propósito diferente. E sempre quando a pessoa sair da igreja, ela vai mirar o pastor. Não, foi por causa do pastor falar isso, às vezes não. Às vezes não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver, é com ela mesma, é ela que quer sair, ela que quer ir para o mundo. Igual o filho pródigo. O filho pródigo colocava ali e queria viver o mundo, que ele achava que lá fora era melhor do que aqui dentro. Mas ele viu, depois que sofreu lá fora, que aqui dentro é muito melhor do que está lá fora. E como o inimigo ele distrai a nossa mente, ele vem com coisinhas nos nossos ouvidos, coisinha nos ouvidos dos jovens. Jovem, você é jovem. Sabe o que o mundo ele imagina hoje, que é um crente? Sabe o que o mundo imagina? É um senhorzinho de idade, de terno, com a Bíblia debaixo do braço, com a vida já, acabando a vida já, com o pé na cova, como se diz, né? Ele pensa desse jeito, o mundo pensa assim. Por quê? Porque ele não acha que o jovem pode ter uma vida feliz. Para o mundo, ele quer que o jovem faça tudo de errado, depois entregue a vida para Jesus. E Jesus não quer assim. Jesus quer você por completo. Jesus não te larga. Ele não quer que você vá para o mundo se machucar. Muitas vezes vai vir proposta na tua cabeça, muitas vezes vai vir situações na tua mente para você sair da igreja. Vai vir até compromissos de fora. Vai vir namoros de fora, tentando trazer você para o mundo, tirar você da igreja, mas não saia da presença do Senhor, porque lá fora é pior. Lá fora é pior. Irmãos, eu no meu momento, onde eu fazia as coisas erradas no mundo, usando droga, eu passei por uma depressão muito grande. Eu lembro que essa depressão que eu passei, eu estava na praia, irmãos. Eu estava na praia, estava com meus amigos na praia, estava feliz, estava com dinheiro, estava na praia. Só que eu não estava feliz ainda, completamente. Tinha algo dentro de mim que estava ruim. Eu lembro que eu subi lá era um prédio bem grandão, nós estava lá, nossa, lá em cima mesmo, nos andares bem alto. O inimigo falou na minha cabeça assim, ó, pula daí. Pula daí, acaba com a tua vida. Se você acabar com a tua vida, vai acabar sofrimento, vai acabar tudo, vai ser o melhor para todo mundo. E irmãos, eu estava quase indo. Mas eu ouvi uma outra voz na minha cabeça dizendo assim, para,
não vai. Não vai. Eu tenho uma obra na tua vida ainda. E eu nem imaginava, falei, que obra? Obra? Eu conheço de obra, é obra aquela de obra de pedreiro lá que eles fazem, não é? O mundo ele conhece, o palavreado do mundo é diferente do palavreado cristão, é. A obra que eu conhecia, aquela obra lá, né? Mas eu falava, Deus, eu sei, Deus. Aí eu lembro que eu desci, eu não subi mais para lá depois, eu falei, não vou nem subir, né? Porque, né? Mas eu lembro, irmãos, que depois que eu voltei dessa viagem da praia, passaram um tempo depois, aconteceu uma situação comigo, a qual eu estava num churrasco. E nesse churrasco, estava bebendo. Mas de repente, de uma hora para outra, foi instantâneo. Eu comecei a beber e eu vomitava. Eu bebia mais e vomitava. Não, quero algo mais forte, traz algo mais forte. Bebia, vomitava. Não, traz aí, droga, cocaína, traz aí. Eu vou fazer, vou cheirar porque eu quero melhorar. Meu sentimento estava ruim, eu quero ser feliz, traz aí para mim. É essa a felicidade que o mundo tem. É essa a felicidade que o mundo tem para o ser humano. É droga. Se o ser humano não ficar ali, usar droga, ele nunca é feliz ali. Só que é uma felicidade momentânea, felicidade de medicamentos. E ali, eu usava ali e vomitava, irmãos. Vomitava, nossa, ficava ruim, vomitava. E eu falei assim, não é possível, o que está acontecendo comigo? Traz algo mais forte, traz o uísque, traz algo mais forte que eu quero beber. E aí, trouxemos, compramos, tinha dinheiro, compramos, mas continuava vomitando ainda. Eu falei assim, não é possível. Eu não estou normal. Eu não estou normal, é. Aí eu lembro que eu cheguei e na época, eu tinha separado da minha esposa. Eu tinha separado dela e deixado ela grávida e saído para o mundo. E aí, eu lembro que nesse dia que eu estava passando mal, eu mandei uma mensagem para ela. Falei assim, eu estou muito mal, eu queria pedir perdão, desculpa tudo que eu fiz para você. E ali eu fiquei com o sentimento e eu chorei, irmãos. Eu chorei. Chorei, mas chorei mesmo. E minha esposa sabe que é difícil de eu chorar, mas eu chorei. Chorei muito. E ali, no outro dia passou, eu fui lá conversar com ela, e eu falei assim, e tinha um irmão, um amigo meu que ficava chamando eu para ir para a igreja. Ô Bruno, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Eu falei, não quero mexer com isso não, rapaz. Larga a mão de igreja, não quero igreja não quero saber de igreja não. Vamos para a igreja, Bruno, é melhor para você. Vamos para a igreja. Eu falei, não quero não. Vamos para a igreja. Eu falei assim, não. Aí eu fui lá, depois que eu passei esse dia, eu fui lá, conversei com a minha esposa e falei para minha esposa assim, ó, eu estou sentindo muito mal, estou vomitando e tem um sentimento aqui dentro de mim, que eu não sei o que é isso. Tem um buraco dentro do meu peito. Eu sempre estou procurando algo e parece que eu não encontro esse algo. E tem um buraco dentro do meu peito. Eu falei para minha esposa, eu vou fazer o seguinte, eu vou na igreja hoje. Aquele meu amigo, ele falou que ficou chamando eu vou na igreja hoje. Só que, irmãos, quando chegou em casa, o diabo atrapalhou minha mente de novo, distraindo a minha mente. Só que Deus tinha um encontro comigo. E quando Deus tem um encontro, não há diabo, não há coisas do mundo, não há distração que impeça a vontade do Todo-Poderoso. E aí eu cheguei em casa e falei assim, ó Deus, eu vou dormir. Isso era umas 4 horas da tarde. Deus, eu vou dormir. Se eu acordar antes de ir para o culto, se der tempo de eu tomar banho, para mim ir para o culto, eu vou para o culto. Mas se eu não acordar, aí eu não vou. E eu fui dormir. Na minha cabeça eu falei assim, eu não vou acordar nesse horário nunca. Nossa, mas dormi um sono, porque Deus descansa a gente. Dormi um sono tão profundo, mas tão profundo, que eu achei que eu tinha dormido uns 3 dias. Falei assim, já é de madrugada, já é do outro dia, já cedo. A hora que eu acordo, eu olho para o relógio, 6 horas da tarde. Eu falei, meu Deus.
se eu fiz um compromisso com Deus de ir, eu vou ir, porque eu honro meus compromissos, então eu vou. Aí eu cheguei na casa desse amigo, sentei no sofá e falei para ele assim, ele falou, e aí Bruno, tudo bem, como é que você está? Bom? Eu falei, bom. Aí eu falei para ele assim, aquela igreja que você chamou eu para ir, eu vou hoje. Vamos lá, eu vou hoje. Ele falou, você vai? Ele, nossa, você vê como é que eu fico impressionado como é que a gente se sente bem de entregar a palavra do Senhor para outra pessoa, de chamar outra pessoa para ir para a igreja, porque é algo edificante, porque a gente sabe o que é a verdadeira felicidade. A gente sabe, e não está no mundo, não está nas coisas do mundo. E ali ele ficou feliz de eu ir com ele, né? E aí eu lembro que quando eu fui na igreja, eu fiquei o tempo todo de cabeça baixa. Louvor falou comigo, eu lembro da palavra que falou comigo naquele dia. Eu lembro até hoje a palavra que foi dita naquele dia. Foi de encontro o que eu estava vivendo. E aí, naquele momento, acabou o culto, eles falaram assim, eu acho que no dia não teve o apelo. Então acabou o culto, eu já estava indo embora. Aí esse meu amigo falou assim, não Bruno, vem cá, peraí, vem cá. Eu falei assim, então, eu já estava indo já, né? Ele falou assim, não, vem cá. Você quer aceitar Jesus, Bruno? Eu falei assim, eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero aceitar. Então vem cá, o missionário vai fazer uma oração para você. Vem cá. E ali ele fez uma oração por mim. E ali na oração ele falou tudo o que estava acontecendo na minha vida. Tudo que eu estava vivendo nos momentos. E ali eu chorei e entreguei minha vida para Jesus. E desde aquele dia, irmãos, eu nunca mais mexi com drogas e nada do mundo. Por isso que eu sempre prego que o milagre e a cura é instantânea. Às vezes a gente pensa, está difícil, as coisas estão difíceis, a situação está difícil na minha vida, mas Deus pode fazer algo na tua vida. Deus pode fazer um milagre que você nem imagina, porque Deus, Ele é o Deus do impossível. E aí, irmãos, eu vivia e vindo para a igreja, eu fui e conversei com a minha esposa, pedi perdão para ela, e falei para ela assim, Clarice, agora a gente vai casar. Porque antes a gente estava junto, mas a gente era amigado. E o amigado é uma brecha que o inimigo coloca na vida do casal. Porque o amigado, na mente dele está assim, se não der certo, cada um vai para o teu lado. Então não é casamento, casamento é compromisso. Está na dificuldade? É compromisso. Porque o amor tudo suporta. Eu sempre digo que quando você namora, quando você está noivo, você tem outro sentimento, paixão, outro sentimento qualquer, menos amor. Porque o amor, ele é forjado nas grandes batalhas do casamento. E ali no momento eu falei para minha esposa que ia casar, e aí eu casei com ela, tivemos uma cerimônia linda, tivemos 2 filhas lindas que ali estão, que são promessas de Deus, e eu glorifico a Deus, de estar na presença de Deus, porque hoje eu reconheço que a verdadeira felicidade, não era aquela felicidade que eu buscava do mundo, não era aquela alegria momentânea que eu buscava do mundo. Hoje eu posso acordar numa segunda-feira e ser feliz pelo trabalho que eu tenho. Antes acordava, já pensava, nossa, é segunda-feira, tenho que trabalhar ainda. Mas não via a bênção que era se acordar na segunda-feira com saúde para poder trabalhar. Mesmo que tem trabalhos que são mais difíceis do que os outros, mas é uma bênção. Aí a gente vem a deparar com qual era a intenção de Jesus nessa passagem, quando ele falou para o jovem aquilo. O jovem, ele tinha muito dinheiro, mas o que adiantava ele ter muito dinheiro, se quando o dinheiro fosse embora, o que ele ia fazer sem dinheiro? Jesus não estava interessado no dinheiro dele.
Jesus não estava interessado. Jesus estava interessado no coração dele. Jesus não está interessado se você tem um grande status, se você tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, se você tem muitos seguidores no TikTok. Jesus está interessado que está dentro do teu coração. E Jesus queria ver o que estava dentro do coração daquele jovem. E ele viu que depois que ele falou para o jovem a intenção, e ele ainda falou para o jovem o que era a situação. Muitas vezes a gente tem que entender qual é o propósito que a gente está vindo na igreja. Qual que é o propósito da gente estar vindo na igreja? O meu propósito de estar vindo da igreja é caminhando para o céu. Eu já não pertenço mais a esse mundo. Se eu não pertenço mais a esse mundo, eu não quero as coisas desse mundo. Eu quero as coisas do alto. As coisas que vão fazer realmente eu feliz. Irmãos, uma vez eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava dentro do meu quarto e entrou uma luz tão grande dentro do meu quarto. Eu olhava essa luz e eu não conseguia ver ela direito assim, porque eu não conseguia ver na reta dela, eu virava o rosto. Só que o meu corpo se encheu de uma alegria tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu não parava de rir. E depois que passou essa luz, voltou eu normal de novo. Alegrias e tristezas, que é do ser humano mesmo. Mas sabe o que é essa luz? É lá do céu. É o próprio Jesus. Jesus, quando ele morreu, ele foi no Hades, e ele foi pregar para aquelas pessoas do Hades, e quando ele chegou, ele trazia a luz com ele, ele trazia alegria com ele, junto com ele. E nós temos que trazer alegria junto com nós. Se nós não sabemos o propósito que a gente tem, a gente não sabe para onde a gente vai. Porque se a gente vive sem propósito, a gente não enxerga qual que é a possibilidade da gente fazer e o que é preciso a gente fazer. Naquele momento, irmãos, o jovem, ele viu que o propósito dele estava no dinheiro, que se ele perdesse o dinheiro, como que ele ia ajudar as outras pessoas? Só que Jesus falou para ele que ele ia ter algo maior ainda. E aí a gente vai analisar que mais para frente, Jesus queria também lidar com os discípulos, porque um dia os discípulos iam perguntar isso para ele. Mas olha que interessante, quando os discípulos dizem para ele: mestre, o que nós vamos ganhar? Nós que largamos família, largamos trabalho, largamos coisas para te seguir. E Jesus falou para ele assim, lá no céu, quando eu for lá no céu, vai ter 12 tronos. E nesses 12 tronos, vocês assentarão para julgar as 12 tribos de Israel. Algo grande Deus tem para a nossa vida. Deus não está interessado se você é bonito, se você canta, ou se você canta bonito, ou se você é grande. Deus está interessado no teu coração. Deus está interessado dentro da tua alma. E o que você vai fazer com a presença dEle na tua vida. Porque jovens têm um poder muito grande de influenciar outros jovens. Porque os jovens escutam outros jovens. E com esse poder de influenciar, é onde vocês, jovens, têm que pregar a palavra às outras pessoas. Pregar a palavra na escola, falar no momento. Porque hoje, irmãos, nós estamos vivendo um momento que não está fácil pregar a palavra. Na escola, nos lugares. Porque hoje você não pode falar nada que é do mundo, que vai contra, que o mundo inteiro te julga. Mas é melhor ser julgado pelo mundo e estar com Deus do que estar com o mundo e ser julgado por Deus. Eu fico lembrando de uma entrevista que a Bruna Carla deu. E ela falou algo tremendo. E só quem é crente entende o que ela falou. Porque o mundo está ali crucificando ela por aquilo que ela fala. Mas nós temos que falar a verdade, pregar a verdade. Porque se a gente não pregar a verdade, a gente não está falando de Jesus.
Quando diz assim, que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, muitas vezes a gente não entende isso. A gente acha que é só glorificar a Deus e está pronto. Não. Falando dessa palavra, Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como chegar ao Pai se não for por Ele. E Jesus, Ele tem algo tremendo na nossa vida. E eu sei que Ele tem algo tremendo na vida dos jovens. Jovens, não troquem a presença de Deus por algo do mundo. Mesmo que venha na sua mente para você fazer. Porque hoje tem muito jovem se contaminando na igreja, tem muito jovem fazendo as coisas erradas na igreja e ainda querendo achar pedaços na Bíblia, isolados para justificar o seu pecado. Tem muitos jovens que estão passando por isso, e vocês não são um desses jovens. Eu declaro e profetizo na vida de vocês mudanças, e profetizo na vida de vocês, que vocês serão poderosos na onde vocês forem e cumprir a palavra de Deus. Gostaria de fazer uma oração por vocês. Se coloque de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Deus sabe o que você está passando neste momento. Deus sabe que a situação na tua casa pode estar complicada, uma situação difícil. Mas Deus quer fazer algo na tua vida. Deus quer fazer algo tremendo no teu interior e na tua família. Deus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Senhor, a qual falou no nosso coração. Oh Deus, foi forte, meu Pai. Vai de encontro a cada jovem, Senhor, curando a mente, Senhor. Curando, Senhor, eles, meu Pai, para que eles possam prosseguir na tua palavra, meu Pai. Arranca deles todo mal, Senhor, toda macumbaria, feitiçaria caia por terra, Senhor. Abençoa a vida deles, meu Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Esteja com eles em cada hora, onde eles estiverem, Senhor, aonde eles entrarem, aonde eles saírem, que o Senhor esteja junto com eles, meu Pai. Oh Deus, eu ministro a cura, Senhor, de qualquer enfermidade, qualquer depressão, qualquer opressão, qualquer ansiedade, Senhor, caia por terra neste momento, Senhor. Abençoa a tua igreja que esteve, Senhor. Abençoa eles, meu Pai, abençoa o lar deles, meu Pai. Dá uma boa noite de sono, Senhor, a cada um, meu Senhor. Oh Deus, que eles possam sair daqui modificados, Senhor, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A igreja pode receber essa palavra? Irmãos, eu não combinei nada com o presbítero Bruno, não. Eu só convidei ele para estar aqui ministrando. Não falei tema, não falei nada. Eu só falei que era uma noite de louvor e adoração. Que essa palavra possa ir de encontro com cada um dos jovens nessa noite, as experiências.